Podemos dar início à nossa aula, então? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar uma disciplina nova, né? Eu falei há um tempo atrás, no nosso grupo, da importância dessa disciplina. Eu gostaria que vocês dessem um sinal para mim sobre o volume da minha voz. O volume da minha voz está boa? Alguém coloca aí, pelo menos, dizendo se está ok. Eu não quero nem falar muito alto e nem falar muito baixo. Para mim tá ok, tá ok. Pois é, minha esposa está dizendo aqui que está alto, tá vendo? Minha esposa está dizendo que está alto. Então, eu vou procurar me disciplinar, falar um pouco mais baixo. Se porventura estiver baixo demais e não estiver sendo compreensível aos irmãos, por favor, me avisem, tá certo? Então, queridos, como eu estava falando, nós vamos iniciar uma disciplina muito importante, né? Essa disciplina, por que ela é importante? Porque é exatamente a falta de compreensão dessas duas disciplinas em uma só, porque elas trabalham juntas, é que surgem, né, as interpretações equivocadas da palavra de Deus, que surgem os falsos profetas. É através da inobservância dessas disciplinas, ou dessa disciplina, que surgem aquelas pessoas que enganam, que trazem doutrinas, que são doutrinas totalmente fora do projeto eterno de Deus. São doutrinas que não edificam, são doutrinas que não estão no coração de Deus. E essas doutrinas, elas têm feito com que pessoas terminem se decepcionando com Deus, quando, na verdade, Deus ele não tem culpa, Deus não tem nada a ver com essas decepções, são teorias humanas, são, na verdade, invencionices que terminam ou culminam em deixar muitas pessoas tristes e muitas vezes as pessoas abandonam a fé. Então, a hermenêutica, tá certo? E a exegese, essas duas disciplinas, essas duas práticas, que na verdade é uma disciplina que é prática, tem a parte teórica que nós vamos dar, nós vamos estudar essa parte teórica. Essas aulas, eu pretendo dar essas aulas com muita calma, sem se apressar, tá? Nós devemos gastar muito além do que estava previsto no nosso horário, no quadro horário da disciplina, que era de em torno de 4 horas aula. Isso não vai ser possível. E o nosso pastor Mário, né, junto com o Vitor, nós analisamos e chegamos à conclusão de que essa disciplina realmente ela vai demandar pelo menos aí o dobro dessa hora-aula que estava prevista, tá? Exatamente para que os irmãos que, porventura, tenham um pouquinho mais de dificuldade, não deixem, né, de sair do curso dominando essa disciplina, entendendo, compreendendo o real sentido e importância da hermenêutica e da exegese, tá? E para nós iniciarmos, né, depois dessa breve introdução que eu fiz, eu quero lembrar que eu coloquei no grupo, né, um elefante. Eu falei isso na aula passada, mas foi apenas uma aparição rápida minha, mas eu deixei com que o pastor Mário terminasse uma disciplina que estava ainda pendente, mas eu falei do elefante. Algumas pessoas não responderam, mas
eu coloquei um elefante no nosso grupo, no Telegram, né? Eu cheguei a dar aula não, Iago. Será que Deu que o senhor mandou a gente pesquisar sobre alguma coisa do Mar Morto. Sim, sim, eu apenas pedi, correto, pedi para que vocês pesquisassem, né, sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Mas, na verdade, não foi uma aula completa que eu dei, eu apenas dei uma breve palavra e pedi para que vocês fizessem uma pesquisa acerca dos manuscritos do Mar Morto para facilitar um pouco a compreensão aqui da nossa disciplina. Correto, Iago? Confirma aí para mim. Foi isso mesmo? Foi. Perfeito. Então, quem não estava na aula aqui da segunda-feira passada, tá? Eu pedi para que os alunos fizessem uma pesquisa sobre os manuscritos do Mar Morto, tá? Quando eu chegar no porquê de ter pedido essa análise, essa pesquisa, vocês vão entender. Mas quem não fez, eu gostaria de solicitar que fizessem, que é importante, né? São informações muito interessantes. Quem fez essa pesquisa sabe que é muito interessante ali o conteúdo que a pessoa absorve acerca desse assunto. Mas, enfim, eu comecei exatamente primeiro colocando a foto daquele elefante no nosso grupo do Telegram, tá? E perguntei quantas pernas tinha aquele elefante, aquela foto daquele elefante que estava lá no nosso grupo, tá? Então, as pessoas que se pronunciaram ali, os alunos, a maioria colocou ali que eram 4 pernas, né? Mas, se alguém não viu ainda, dá uma olhada, sobe um pouquinho, vê, eu acho que foi semana passada, o nosso grupo não está muito cheio de mensagens, isso é um ponto também positivo para não ficar alguns assuntos importantes para trás. Então, você pode ir lá, dar uma olhada, você vai perceber o seguinte, que aquele elefante, se você olhar para a parte de baixo, onde ficam as suas patas, né, o desenho ele pode levar você a ter uma ilusão de ótica e imaginar que aquele elefante tenha em torno de 5 a 7 patas. E disse também que se você, ao analisar aquele elefante, ao olhar para ele, você observasse a parte superior da sua perna, né, você veria claramente que ele tem 4 pernas, como normalmente os elefantes possuem 4 pernas. Tá certo? Então, por que eu coloquei essa ilustração, esse desenho e essa imagem para que nós analisássemos? Porque a hermenêutica é exatamente você ter a convicção que todo elefante tem 4 pernas. O normal é o elefante ter 4 pernas. Não existem elefantes com 7, 8 pernas. Os elefantes eles possuem 4 pernas. Mas existem pessoas, aí agora transportando, fazendo uma analogia, né, uma comparação com a nossa disciplina, a hermenêutica da mesma forma. A hermenêutica é você ter certeza de que o elefante ele tem 4 pernas. Por mais que você, dependendo da visão que você tenha, do ângulo que você vá observar a imagem, te leve a imaginar que o elefante tenha 7 pernas, mas você sabe
que o elefante ele tem 4 pernas. Isso quer dizer o seguinte, na hermenêutica, nós não podemos inventar. Porque a hermenêutica, ela trabalha exatamente com esse cuidado, o cuidado em interpretar a palavra de Deus. O que é a hermenêutica? É o conjunto de regras de interpretação da palavra de Deus. Significa interpretar. Né? A palavra hermenêutica significa explicar, interpretar ou expor. Do grego, o nome é hermeneuin, que significa interpretar. Então, para que não haja falha na interpretação da palavra de Deus, você tem que ter convicção de que algumas regras, alguns princípios que nós estudamos, por isso que eu digo que o nosso curso, vocês precisam valorizar, porque nós tivemos a preocupação de colocar as disciplinas dentro de uma sequência que facilitasse o entendimento de vocês. Por isso que nós estamos nessa disciplina agora, porque fica fácil para você agora compreender que determinadas coisas não são possíveis de haver interpretação. Determinadas interpretações não cabem quando você conhece as características do Deus que você serve, do Deus que guia a tua vida. Até agora, todo mundo está compreendendo onde eu quero chegar? Dá um ok aí para mim, por favor. Beleza, posso continuar. Então, bem calmamente, tá, pessoal? Não quero acelerar. Bem calmamente. Se tiver dúvida, já para que a gente retoma a explicação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hermenêutica significa a arte de interpretar a palavra de Deus seguindo as regras. Tá certo? Então, essas regras que nós vamos estudar, elas não serão apenas para que vocês tenham conhecimento. Mas essas regras, elas devem ser seguidas. Você não pode achar, depois que terminar o curso, ou depois que você fizer um curso de bacharel em teologia, ou que você venha fazer uma pós-graduação, ou que você venha fazer um mestrado, um doutorado, que vai te dar o direito, tá certo, de você começar a ficar divagando na interpretação da palavra de Deus, inventando, trazendo invencionices, tá? Contrariando princípios que você já sabe, que você já tem conhecimento, você sabe que Deus é amor, mas você sabe que Deus é justiça, você já sabe que há um equilíbrio entre justiça e amor, Deus consegue perfeitamente equilibrar esses dois atributos dele. Então, vocês conhecem os atributos de Deus, vocês estudaram isso. E agora é a hora de praticar. É a hora de, na hora de interpretar, vocês seguirem as regras de interpretação. E isso é exatamente a hermenêutica. É você saber, tá certo, os princípios e as regras de interpretação, para você saber interpretar. Então, não sejam hermeneutas autossuficientes, que é o que nós estamos vendo nos dias atuais. São hermeneutas que se acham o suprassumo da sabedoria e, devido à sua formação e, às vezes, até capacidade intelectual, eles se acham no direito de trazer revelações novas, porque isso atrai as pessoas. O ser humano gosta de novidades. Mas lembrem-se, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas se renova trazendo as mesmas verdades. As mesmas verdades. Deus vai continuar sendo amor. A palavra de Deus diz que ele não muda. Ele é desde o princípio.
do mesmo jeito, ele não mudou. Ele continua sendo amor, continua sendo justiça, continua sendo o nosso Pai. Então, não se deixem levar, essa é a primeira parte importante antes da gente começar a mergulhar na hermenêutica. A parte mais importante é ter essa compreensão da humildade de fazer a interpretação da palavra de Deus baseada em regras claras e não em invencionices. Não inventem. Tá certo? Não criem elefantes de 7 patas. Os elefantes possuem 4 patas ou 4 pernas. Eles não têm 7. Por mais que você queira, pela sua sapiência, incutir na cabeça de qualquer outra pessoa, como nós estamos vendo nos dias atuais, repito. Mas vamos, depois dessa definição de hermenêutica, né? Ficou dúvida, a hermenêutica são as regras de interpretação da palavra de Deus, nós vamos ver essas regras, e a exegese é exatamente você orar, pensar, interpretar, usar a hermenêutica, e aí depois vem a exegese, que é você puxar para fora do texto a essência da palavra de Deus, a essência da mensagem. Para isso também existem algumas regras. Existem pessoas que leem um versículo isolado, sem analisar os versículos que são anteriores àquele versículo que ele leu, ou que as pessoas leram, e cometem erros grotescos. Tá certo? Então, é preciso entender que a exegese, ela depende da hermenêutica. E a hermenêutica também depende da exegese. Por isso que nós estamos estudando as disciplinas juntas. Porque a exegese, vou repetir, para ficar claro, tá certo? É você fazer a hermenêutica. Aplicou a regra da hermenêutica? Sim. Agora você vai arrancar do texto, tá certo? Aquilo que realmente a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração, ou para o coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Porque quem está aqui estudando, possivelmente vai ter oportunidade, como o Iago aí, viu, Iago? Eu não esqueci de parabenizar você, eu preferi guardar para parabenizá-lo aqui, diante dos alunos aí, vamos dizer assim, ao vivo aqui na nossa live. Tá? Então, parabéns aí, Deus abençoe, palavra poderosa. Mas como você vê, o Iago e todas as outras pessoas vão ter oportunidades de lançar a palavra para o mundo, né? Para outras pessoas. Muitas vão estar aí em púlpitos, e é uma responsabilidade muito grande. Vocês não podem se dar o luxo de levar uma palavra deturpada, uma palavra que não seja a essência daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deixou. Então, isso é muito importante. Então, isso aí requer um pouco de humildade. A maioria das bobagens que a gente vê por aí afora é exatamente a falta de humildade. O camarada começa a ficar conhecido, famoso, e se acha o astro. Então, começa a querer, olha, eu vou trazer uma revelação nova. E aí as pessoas ficam eufóricas, querem ver revelações novas. Né? Então, começam a aparecer um monte de bobagens por aí. E, normalmente, são tiradas de textos da palavra de Deus. Textos onde aquele pregador, ele não fez, ou por desconhecimento, ou muitas vezes por má fé.
Ele não fez, pegou aquele texto isolado. Muitas pessoas não sabem o que é hermenêutica, não sabem o que é uma exegese, e a pessoa traz aquele versículo isolado, e aquele versículo isolado vai trazer, entendeu, uma novidade que, na verdade, foi uma deturpação, foi uma heresia. Então, as heresias surgem disso, da falta de aplicação das regras de interpretação, né, que é a hermenêutica, e da própria exegese, que é você arrancar do texto a essência da palavra de Deus, sem interferência sua, sem você querer inventar. Você analisando o contexto, você verificando para quem foi escrito aquilo ali, qual era o contexto social da época, né? Isso é importante. Existe uma disciplina, quando quem for fazer aí o curso de bacharel em teologia, deve estudar aí panorama bíblico. E o panorama bíblico ele trata exatamente da análise do contexto social, político, da época em que foi escrito aquele texto, aquele livro, aquela carta, aquela epístola. Tá ok? Então, isso é muito importante, para que evitemos interpretações equivocadas. Tudo certo até aí? Posso continuar? Então, pessoal, exegese não é você colocar alguma coisa no texto, é você tirar do texto a essência, tirar do texto a verdade, tirar do texto aquilo que Deus quer dizer, tirar do texto a realidade para o qual aquele texto foi escrito. Tá certo? Então, isso é muito importante. Então, uma das funções do pastor, do pregador, é explicar a palavra de Deus, tão somente a Bíblia. Interpretar e lançar a palavra que Deus já ensinou, sem inventar nada, sem querer inventar nada, tá ok? Então, vamos seguir. Então, alguns termos são importantes que vocês tenham conhecimento, tá certo? Então, não são as regras ainda de interpretação, mas são conceitos, né, que esses conceitos eu acho que eu não falei, viu, Iago? Não deu tempo de falar, não, porque eu não dei aula segunda passada. Eu acho que eu falei bem rapidamente, assim, mas não cheguei a esmiuçar, tá certo? Confirma aí para mim, aí, Iago. Eu não cheguei a esmiuçar, eu apenas falei o que a gente iria ver no dia de hoje, correto? Só dá o sinal aí para mim. Ou assim. Assim ou assim, Iago? Iago é meu. Eu acabei de mandar no chat o link da aula de semana passada. Foi uma hora certinha. E tá no YouTube. Eu dei uma hora de aula semana passada, meu irmão. É isso, o senhor está confundindo a semana que o pastor Mário pediu a aula para terminar, dar uma parte que foi sobre a pregação expositiva. Aí na semana passada, o pastor Vitor já tinha encerrado, aí o senhor deu a primeira aula, a gente parou nessas partes dos termos, aí depois veio o pastor Mário e, se não me engano, ele terminou a aula, e no entanto que a aula do pastor Mário acabou quase 11 horas da noite. Eu pergunto, eu expliquei para vocês o que era o cânon, o que eram os livros apócrifos, o que eram epístolas, o que era o evangelho. Eu expliquei isso para vocês. Confirme aí para mim, por favor. Sim, Sim. mas se os irmãos tiverem dúvida, né? Eu queria alguém que não fosse o Iago, outra pessoa.
tá? Porque, se for o caso, eu vou pular essa parte. Aí, vocês que têm acesso à apostila, eu deixei disponibilizada a apostila no nosso grupo, vocês vão lá e dão uma olhada nesses termos, porque são termos bastante teóricos, apenas para fins de conhecimento. Mas alguém aí que, porventura, tenha dúvida sobre esses termos, ou não tenha lido a apostila, ou que não tenham assistido a aula passada no canal do YouTube, Eu ainda não assisti, pastor. não assistiu. Então, a senhora não tem ciência desses termos. Não, tenho ciência, né? Por Porque eu já exemplo, o cânon. coisas. Todo mundo sabe o que é o cânon bíblico? Todo mundo sabe o que é o cânon bíblico? Já ouvi falar, mas não tenho a definição. Não sabe o que é o cânon. A senhora chegou a ler a apostila? Não, eu estou com problemas, né, lá em casa, sabe? Estou sem internet Certo. lá no apartamento. Estou aqui na casa da minha filha. Então, É. qualquer Não, problema, qualquer necessidade, pode falar. Não, eu falei que o cânon é a lista autêntica dos livros considerados como inspirados. Exatamente, exatamente. O cânon é exatamente aquele conjunto de livros, né? E aí, nesses livros, nós excluímos esses livros apócrifos, né? Que eles Considerados históricos. fazem parte da Bíblia católica, né? A diferença, né? A nossa Bíblia não possui, a Bíblia protestante não possui os livros apócrifos, né? Que foram os livros que não estavam no cânon. Por isso que eu pedi para que fizessem uma análise, né? Uma pesquisa acerca dos manuscritos do Mar Morto, porque os manuscritos do Mar Morto, eles ali foram encontrados nas regiões montanhosas de Qumran, né? As margens da região do Mar Morto, né? E estavam ali nas cavernas, né, daquela região, e eram guardados por pastores beduínos da época, né? E traziam exatamente, o mais interessante é que a parte mais intacta dos manuscritos falava exatamente sobre Jesus. Isso aqui é muito interessante. Então, todo mundo sabia disso? Pode falar, pode participar aí. Sabiam disso, então? Do Mar Morto, não. Eu só tinha ouvido falar, assim, dos manuscritos. Já ouvi falar, mas não tenho conhecimento, não. Mais alguém pode falar aí? Pois é, Sim, com então... certeza. Eu já li, Então, inclusive, ok? pode falar, irmã, pode falar. Não, eu sei sim, inclusive, eu dei uma olhadinha que o senhor pediu para a gente dar uma olhada, eu dei uma revisão aí, tá bom? Pronto. Então, eu peço a vocês que façam, porque é muito interessante, né? Porque, inclusive, esses manuscritos do Mar Morto, eles também servem para uma disciplina, que é a defesa da fé, que eu acredito que vocês não estudaram nesse curso, né? Que Tem a Bíblia de Jerusalém, que é muito apologética. interessante. Dá uma dica para as pessoas, se tiver a condição de comprar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que a gente estuda, né, quando faz teologia, quando estuda a Bíblia, que é muito importante para que a gente possa conhecer, ela é a melhor versão, para que a pessoa possa estudar sobre os livros apócrifos, né, que não estão na Bíblia católica, que é muito interessante, que é importante a gente saber, conhecer. Eu já li todos os livros, a Bíblia eu já li algumas vezes, eu leio a Bíblia todo ano, né, a Bíblia... Sim. E teve um ano que eu li a Bíblia de Jerusalém, né, que é uma Bíblia ótima, e li todos os livros apócrifos também. Sim. Okay? Perfeito. Então, é interessante, é importante que haja
essa pesquisa, né? Por isso que eu pedi para que vocês fizessem essa pesquisa, porque é interessante. Trazem informações, inclusive, como eu falei, da defesa da fé, que é a disciplina de apologética. Vocês estudaram apologética aqui? Não, né? Eu acho que não houve essa disciplina no curso de vocês. Aqui não, mas eu já estudei Não. apologética. Sim, Aqui, com os senhores, não. quem fez o curso de teologia, bacharel em teologia, ou o curso completo, o curso livre de teologia mais completo, traz a disciplina apologética. Pois é, a irmã Marisa é veterana, né? Então, aqui ela vai trocar figurinhas comigo. Tá certo, irmã? Pois é, então é importante, pessoal, tá? Que vocês façam essa pesquisa e deem uma olhada na apostila. Se tiver alguma dificuldade de abrir a apostila, fala com o Iago aí, que ele é expert aí em parte de informática, e ele sabe muito mais do que eu, tá certo? Alguém não sabe o que são os livros, os evangelhos sinóticos? Pastor, uma dúvida sobre os apócrifos. Judas, ele vai citar o apócrifo de Enoque lá. Judas cita, por que ele não é considerado um canon? Olha só. Gostei da pergunta, Iago. Veja só, o cânon bíblico, tá certo? O cânon bíblico são exatamente aqueles livros, tá certo? Aos quais houve análises, né? Quando você estuda teologia, existem outras disciplinas que estudam a análise de documentos históricos. Então, o cânon bíblico são exatamente aqueles livros, né, que passaram por uma análise, tá certo? E essa análise chegou à conclusão que eles realmente traziam autenticidade. Eles estavam conexos, porque a Bíblia, pessoal, que é importante, e nós vamos aprender nessas duas disciplinas. Hermenêutica e exegese é fazer com que a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tá? Ela não venha a causar no entendimento das pessoas divergências, confusões ou discrepâncias. Elas se completam, os livros se completam, desde o Velho Testamento, quando está anunciando aquilo que iria acontecer no Novo. O Testamento significa aliança, desde a Velha Aliança, ou Velho Testamento, e a Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Então, o cânon foi exatamente esses manuscritos, tá certo? Que foram analisados e chegaram à conclusão de que eram livros confiáveis e que tinha relação entre eles, mas principalmente os manuscritos do Mar Morto. Então, os livros apócrifos, eles não passaram, vamos dizer assim, por esse teste. Eles foram analisados, mas eles não receberam, tá certo? Não foram considerados como livros inspirados por Deus. Eles não devem ser desconsiderados para fins, por exemplo, históricos, de análise, de leitura, mas eles não são inspirados por Deus. Tá certo? Então, por isso que eles ficaram de fora do cânon bíblico protestante. Após a revisão que foi feita, né, e também a tradução da Bíblia para a nossa língua, né? Então, até a Septuaginta, que é a Bíblia que traz esses livros apócrifos, que é muito usada pelos católicos, né? Ela traz ainda os apócrifos, mas a nossa Bíblia aprove aqueles que
além de trazer a tradução para a nossa linguagem, né, para a nossa língua e para outras línguas, preservar apenas os livros inspirados, para que nós possamos hoje dizer que é a palavra de Deus. Porque se você tem um livro dentro da Bíblia que ele não tem o aspecto espiritual, que eles não foram inspirados por Deus, tá certo? Você corre o risco de ter mensagens que possam trazer inverdades ou até mesmo discrepâncias ou confusões entre textos bíblicos ou até momentos da história bíblica, né, seja na Nova ou na Antiga Aliança. Enfim, os livros apócrifos, eles não passaram por essa análise fiel, né, de contextualização e de harmonia para que permanecesse como sendo livros inspirados por Deus. Alguma dúvida ainda, Iago? O irmão Juscelio está perguntando o que é um manuscrito. O manuscrito, pessoal, são aqueles pergaminhos, né? Existiam vários tipos de manuscritos. Existiam os manuscritos que eram feitos na pedra, né? Por exemplo, a Tábua dos 10 Mandamentos, né? Então, elas foram escritas na pedra. Depois, com a evolução, né? Os textos, né? As mensagens, os relatos bíblicos, eles passaram a ser escritos por escribas. E os escribas, eles usavam os pergaminhos, certo? Chamados também de manuscritos, porque chama de mão, vem de mão, manuscritos, escritos à mão. Certo. Ok? Ok. Você está dizendo mano, escrito, vem de mano. Mano é mão em espanhol, mas não tem nada a ver com espanhol, mas estou só para facilitar a compreensão e vocês gravarem de maneira mais fácil. Manuscritos, escritos à mão. Normalmente eram escritos à mão em pergaminhos. Tá ok? Vamos em frente? Vamos. Então, vamos lá, pessoal. Então, quais são os pressupostos básicos que devemos ter para fazer uma boa exegese? Tá? Primeiro, ninguém faz exegese sem pressupostos. Então, o que são pressupostos? São regras, são análises que vocês devem fazer previamente, antes de tirar a conclusão. Por isso que tem pressupostos. Vem de pré, de antes, ou seja, antes de você chegar à conclusão de uma mensagem a respeito de um determinado texto que você leu, você você deve, você é obrigado a analisar esses pressupostos. Por exemplo, o primeiro deles, a existência de Deus. Olha só, Deus existe e atua na história. Milagres e profecias são possíveis. Portanto, podemos interpretar os relatos da atividade sobrenatural de Deus como história e não como um mito. Porque existem, se você for analisar a Bíblia apenas pelo seu ponto de vista intelectual,
sem analisar, por exemplo, esse pressuposto primeiro, que é a existência de Deus, certo? Você vai ter a tendência de fazer uma interpretação como se faz de um livrozinho de conto de fadas. E a Bíblia não pode ser lida dessa forma. Nós devemos analisar, como eu falei e repito, vocês sabem, né, os atributos de Deus. Vocês agora conhecem os atributos de Deus, os morais, né, os atributos naturais. Então, se Deus existe e atua na história e atuou na história, a Bíblia ela não pode ser analisada você excluindo ou imaginando que aquilo ali que aconteceu, bom, vamos imaginar, vou citar um exemplo aqui, que muitos fazem assim. A questão do dilúvio, por exemplo. Bom, mas veja bem, o dilúvio não foi bem isso, porque seria impossível uma embarcação com aquela dimensão flutuar, chover durante tantos dias, não sei quantos milímetros de água, e então a pessoa começa a querer buscar informações que muitas vezes não está na Bíblia, tentando explicar de maneira intelectual algo que Deus, de forma proposital, porque a Bíblia ela foi escrita de forma proposital, deixando algumas lacunas, e essas lacunas elas são preenchidas pela minha e pela fé de cada um de vocês. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus não se revelou. Alguém falou aí? Isso é. Então, quer dizer que pressuposto significa simplesmente crer, acreditar, não é isso? Não colocar muita dúvida, né? Pressupostos significa análises que você deve fazer para fazer uma boa exegese, para você entender o texto. Para você entender o texto, o primeiro pressuposto é a existência de Deus. Você tem que crer que Deus atuou na história, você entendeu? Que os milagres aconteceram de verdade, ou seja, que aquela arca lá imensa realmente foi realmente construída e ela coube todos os animais criados ali até aquele momento, certo? Porque foi assim que Deus determinou. Então, isso exige fé de cada um de nós? Sim ou não? Sim. Exige. Exige, porque se você for analisar de forma intelectual, você vai ficar devagar, mas como pode? E tem muita gente que faz isso. Não pode ficar com muita dúvida, né? Pela fé. Tenta interpretar. Tem que ser. A Bíblia é um livro espiritual. Ele não é um livro que você deve ler como você lê um livro de história, como você lê um livro de geografia, como você lê um livro de matemática, ou que você analisa um livro de matemática onde 2 mais 2 sempre vai dar 4. Entendi. A matemática de Deus é diferente. Quer um exemplo disso? A palavra de Deus diz que é mais bem-aventurado o dar do que receber. Mas, para a nossa lógica, será que é isso mesmo? Será que nós pensamos dessa forma? Nós pensamos dessa forma? O ser humano é mais difícil. Melhor dar do que receber, ou a gente prefere receber? O ser humano cada vez mais prefere receber, né? Então, tem que ter fé para isso. Porque na matemática de Deus, nem sempre, entendeu? Nem sempre aquilo que para nós
é mais vantajoso, vamos dizer assim, principalmente vamos analisar esse contexto do dar, a gente sempre acha que receber é melhor. Certo? Aquela questão, o Iago lembrou aí, né? Que é o maior, aliás, o maior será o menor e o menor será o maior. Deus também confunde. O próprio Paulo fala que não foi dado a ele palavras de persuasão, persuasivas, mas as palavras foram o quê? Deus transformou a loucura da pregação para confundir os sábios. Então, se você analisar toda a característica da Bíblia, você vai ver que você está diante de um livro espiritual e que você não pode fugir dessa compreensão. Tá certo? Então, podemos interpretar os relatos da atividade sobrenatural de Deus como história. Ou seja, aconteceu. O dilúvio aconteceu conforme está escrito. Aconteceu exatamente daquela forma que está lá. A arca de Noé, ela tinha exatamente as dimensões que estão escritas lá. Não queira inventar para tentar, de repente, convencer as pessoas, porque o homem sempre arruma um jeitinho de facilitar a vida dele. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. Não se chega a Deus sem fé. Tá? Então, o preço da nossa salvação consiste na fé. Ou você tem fé, ou jamais você vai ser salvo. Então, não tente facilitar. Essa é a grande... o grande segredo dessa disciplina, da exegese, da hermenêutica. Não tente facilitar, inventando, facilitando, ou criando, entendeu? Alguns detalhezinhos que o texto não está trazendo, ou o contexto também não está trazendo, com o objetivo que, de repente, de você ganhar uma alma para Jesus. Não faça isso. Tem gente que faz isso. Facilita o evangelho, traz um evangelho mais fácil, mais palatável, para que as pessoas consigam se encaixar nele. E aí, nessa vontade que eu digo maligna, porque o diabo é que veio para deturpar a palavra de Deus, trazer condenação, vai trazer uma facilidade que vai levar o ser humano ao inferno. Então, ficou compreendido aí esse primeiro pressuposto. Então, foi perguntado o que é pressuposto. Pressupostos são esse pré, tá certo? Vem de antes. Supostos, ou seja, pressupostos. Pressupostos significam aquilo que você deve analisar antes, previamente, vem de previamente, antes de você fazer uma exegese. Antes de você puxar, exegese, eu já falei, é você puxar do texto a essência, a mensagem pura da palavra de Deus. Então, antes de você puxar essa mensagem pura da palavra de Deus, analise previamente esses casos. Por exemplo, o primeiro, a existência de Deus e a atuação dele na história. Ele fez milagres, as profecias existiram, ele atuou de forma literal na história e nos relacionamentos humanos. Então, quando se fala na questão de relacionamento de Deus com o ser humano, eu sempre lembro que essas fases
se chamam, alguém lembra? Eu já falei isso várias vezes. Essas fases do relacionamento humano com Deus se chamam, alguém sabe dizer como é que é o nome? As fases do relacionamento ao longo da história. Relacionamento do homem com Dispensações. Deus ao longo. Dispensações. Oi? Dispensações. 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 Então, as dispensações foram as várias fases ao longo da história da humanidade, onde Deus se relacionou com o homem de uma forma. Deus não mudou, mas ele criou um ambiente favorável para que ele não perdesse a comunhão e o relacionamento com o ser humano. Isso é uma prova de amor tremenda, queridos. E isso eu lembro que em uma das aulas que eu dei para vocês, eu mostrei que quando Deus lançou o homem do Jardim do Éden, foi, diferentemente do que muitos acham, que foi uma atitude de pesar, de a mão, de castigar, mas foi uma prova de amor. Está escrito em Gênesis que Deus lançou o homem, tirou do jardim do Éden, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado, morto. Isso iria significar o quê? O homem não iria ter mais condições ou jamais iria ter a oportunidade novamente de se relacionar com Deus como nós temos hoje essa oportunidade. E essa oportunidade foi graças ao amor de Deus, inclusive quando ele lançou fora o casal Adão e Eva de dentro do Jardim do Éden, tirou de lá para que hoje eu e você pudesse fechar os olhos, falar com ele e ele falar com você através do Espírito Santo. Veja que amor tremendo. Mas nós temos que confiar que isso aconteceu literalmente. Deus atuou de maneira efetiva nisso. Isso não é uma utopia. Isso foi uma realidade. E isso é o primeiro pressuposto, ou seja, é a existência e a atuação de Deus na história, no relacionamento com o ser humano. Ficou claro aí, até aí, pessoal? Ficou claro até aí? Já estamos aí com o nosso reverendo Vitor. Então, na próxima aula, tá certo, queridos? Nós vamos continuar analisando esses pressupostos, certo? Nós iremos falar da revelação progressiva de Deus. Deus não se revelou de forma abrupta ou de maneira instantânea. Não, Deus foi se revelando ao homem através da história, como nós falamos, através das diversas dispensações. Né? Dispensação da inocência teve um tipo de relacionamento com Deus, com o homem. Né? O homem pecou, já passou a ser uma outra dispensação. Isso nós vamos ver novamente, né? Sobre a revelação progressiva. E isso é importante na exegese, ter esse entendimento. O Iago está aí? Fala, Iago. Tenho só mais um minuto. Acho que já estou passando. Diga aí. Iago? Está sem som. Está sem som o Iago. Ele mandou uma mensagem, disse que tinha uma dúvida aí. Se não conseguir, Iago, você entra depois lá no grupo e lança a dúvida. Osimar, eu vou Pode ler ser. aqui. Ele colocou assim: tem uma pergunta. Qual foi a única espécie de animal que não morreu no dilúvio?
Única espécie, não entendi. Única espécie. É a única espécie de animal que não morreu no dilúvio. Isso é uma pegadinha. Fala aí, Iago. Fala aí para mim. Que ainda fica botando kkk. Fala aí para mim, vai. Animais aquáticos. Ei. Animais aquáticos. Exatamente. Opa! Ou não. Ou não. Tem os animais Ou da não. arca. É, entendeu? Os animais da arca não morreram. Tá certo? Muito bom. Esse Iago, eu tenho que pegar ele. Essa disciplina vai ser a mais importante para o Iago. Porque senão ele, se soltar o Iago, cara, ele vai embora. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês. Vamos agora ficar com a aula aí do pastor Vitor. Ele deve dar aí um intervalo aí para vocês, tá? E, repito, tem dúvida? Lança lá no grupo, coloca lá a pergunta ou até mesmo no privado e a gente vai tirando essas dúvidas, tá certo? Então, uma boa aula aí, meu bispo Vitor. Então, sempre bom ver você, esse sorriso aí maravilhoso. Vocês sabiam aí, alunos? Vocês sabiam que eu não conheço o Vitor pessoalmente, cara? E eu estou pedindo a Deus uma oportunidade de conhecer o Vitor pessoalmente. Estou pedindo ao Senhor isso aí. E o Vitor, eu vejo que ele é um homem de Deus, é um cara que transmite uma sensação de tranquilidade. É muito bom se relacionar com você, viu, Vitor?